Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Danúbio em partida válida pela Copa Sul-Americana. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Danúbio 2, partida que teve início às 19 horas da noite de ontem, quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, na Liga Arena em Curitiba, e válida pela quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. E antes de mais nada, pessoal, peço desculpas para vocês. Ontem à noite estava passando muito mal no momento em que o jogo acabou. Cheguei a tomar remédio, esperar para ver se eu conseguiria gravar meia-noite, meia-noite e pouco, e deixar o vídeo publicado para hoje de manhã, mas não foi possível, não melhorei a tempo. Então estou gravando agora, são 20 para meio-dia, espero deixar esse vídeo publicado na hora do almoço para que a gente possa retomar a programação normal do canal. De qualquer maneira, falando agora um pouquinho do confronto propriamente dito, o que me chamou a atenção de imediato foi a mudança na escalação, porque em comparação com o que nós vimos no final de semana diante do Palmeiras lá na Arena Barueri, quem substituiu o Nicão no 11 inicial foi o Gonzalo Mastriani, né? O Nicão que não está inscrito na Copa Sul-Americana, chegou ao Atlético Paranaense depois do encerramento do período de inscrições para a fase de grupos. Então, se o Atlético avançar, e imagino que avançará, Nicão deve estar disponível a partir da próxima fase. Primeiro ponto, existe uma mudança no eixo da equipe em relação àquilo que a gente viu no final de semana. Se lá na Arena Barueri o Esquivel fazia um jogo um pouco mais seguro, para permitir que o Leonardo Godoy avançasse como homem de amplitude pelo lado direito, ontem foi o contrário. O Godoy segurou um pouco mais para que o Esquivel pudesse avançar pela esquerda e ser esse jogador de amplitude por aquele lado, enquanto o Coelho se ocupava da ponta direita, para que tanto o Pablo como o Mastriani pudessem se posicionar de uma maneira um pouco mais centralizada, até para aproveitar eventuais cruzamentos. E nos últimos vídeos eu tenho trazido aqui para vocês uma percepção minha e que é reforçada por informações que vêm de dentro do clube, de que se o Gonzalo Mastriani não é titular sob o comando do Cuca, é porque existe um entendimento da comissão técnica que o Gonzalo Mastriani precisa ser abastecido pelos companheiros, pelo funcionamento coletivo da equipe, para poder ser o goleador que se espera que ele seja. O Pablo, nesse momento, é um jogador que participa mais da construção das jogadas, recua mais no campo de jogo, cai pelos lados e é uma opção melhor, ou é uma opção mais frequente de passe para os seus companheiros. E aí, quando o Cuca saca um Nicão que, que tem uma capacidade muito maior do que o Pablo, por exemplo, que foi recuado para jogar um pouco mais atrás, de fazer a retenção da posse da bola sob pressão, aguardar a chegada dos companheiros, um jogador que tem menos visão de jogo, o Pablo em relação ao Nicão, e o Nicão também mais preciso para executar passes, para executar lançamentos. O Nicão é um jogador, inclusive, mais interessante de se ter até para finalizar de média e longa distância na comparação com o Pablo. Então o Atlético tem uma perda técnica bastante grande ao recuar o Pablo para a posição do Nicão em termos de capacidade criativa. E além disso, a gente sabe que o Canóbio teve uma situação física aí recentemente, não começou jogando ontem de novo, espero que tenha sido só uma precaução, não tem nenhuma informação em relação a isso. Mas o Canóbio trabalha mais pela equipe no momento da construção do que o Tomás Coelho. O Tomás Coelho é um jogador de aceleração, vai tentar chegar na linha de fundo, vai tentar buscar um contra um, vai tentar atacar as costas da defesa adversária. E o Canóbio, por característica, desde os tempos de Fênix lá no Uruguai, é um jogador que participa mais, então cai mais para dentro, se aproxima dos companheiros, dá mais opções de passe. Então houve também uma perda de capacidade criativa pelo fato de que quem estava em campo era o Tomás Coelho, não o Agustín Canóbio. E aí, quando o Atlético perde capacidade criativa e tem no Gonzalo Mastriani seu centroavante, existe um problema, porque o Mastriani, repito, precisa ser abastecido. Então, um Atlético que até iniciou bem a partida, principalmente dominando a posse de bola, uma coisa que já estava prevista. O Danúbio é um clube importante do Uruguai, mas que tem muito menos capacidade financeira que o Atlético, que se reflete na qualidade técnica dos seus jogadores. E o Atlético tem algumas oportunidades para finalizar contra o gol do goleiro Goicoechea, tá? Inclusive uma boa chance desperdiçada pelo Pablo num passe do Eric que o Fernandinho faz, uma espécie de corta-luz de maneira bastante inteligente, mas o Atlético acaba desperdiçando essas chances. Isso acaba sendo fundamental, porque a partir do momento que o Danúbio foi conseguindo encaixar a marcação e dificultando essa chegada do Atlético no campo de ataque, o jogo foi se tornando mais tenso
E aí, quando o Danúbio marca o primeiro gol aos 29 minutos do primeiro tempo, num cruzamento, e o segundo aos 42 minutos, numa bola que veio lançada do campo de defesa e que teve um erro do Kaique Rocha em relação ao tempo de bola, o jogo se coloca muito à feição para aquilo que os uruguaios vieram planejados a fazer dentro da Liga Arena. E aí, por mais que a gente precise destacar, porque eu não vou esconder erro de ninguém aqui, acho que é importante que se diga que o Kaique Rocha é um dos principais destaques do Atlético na temporada, teve um crescimento de rendimento muito significativo, tem se mostrado um jogador muito capaz tecnicamente com e sem a bola, então sim, errou ontem, e é importante que se diga isso. Esse erro, inclusive, me lembra um pouquinho do erro que ele cometeu contra o Bolívar na Libertadores de 2023, mas é o que talvez, inclusive por isso, talvez seja alguma coisa que ele precisa trabalhar para corrigir essa questão do tempo de bola, não permitir o kick da bola, ou estar mais atento para qual vai ser o destino da bola após o kick, né? Que é alguma coisa que é justamente o que permitiu que o gol do Danúbio saísse ontem. Mas é um jogador que precisa ser reconhecido e que não merece ser crucificado por isso. Falhas acontecem, todo mundo vai falhar, o Bento vai falhar, enfim, qualquer que seja o seu jogador favorito, o Atlético vai estar sujeito a falhas, porque apesar de atletas profissionais, são seres humanos, o Kaique tem tudo para se tornar um excelente zagueiro. Na volta do intervalo, me chama a atenção que o Cuca substitui o Bruno Zapelli e aí muda mais uma vez a forma como a equipe se portava em campo. Porque a gente sai de uma espécie de 4-2-3-1 com o Zapelli posicionado como meio atacante para um 4-3-3, um 4-1-2-3, como você preferir chamar, com o Fernandinho na base do meio de campo e com o Eric e o Alex Santana completando esse trio. E aí a gente passa a ter o Tomás Coelho como lateral direito, porque o Cuca coloca o Agostinho Canóbio no lugar do Leonardo Godoy. Então já começa a se desestruturar aquilo que era o plano inicial. Qual é o problema disso? Me parecia que naquele momento o melhor a fazer era talvez tentar restabelecer a cara da equipe que funcionou tão bem no final de semana, porque o Atlético precisava justamente da capacidade de passe, da capacidade de retenção de bola que alguns dos jogadores que não puderam atuar ontem poderiam oferecer. Um substituto mais natural, uma substituição que me pareceria mais correta naquele momento, seria justamente sacar ou o Pablo ou o Mastriani, quem o Cuca julgasse que estivesse merecendo mais essa substituição, para colocar em campo um jogador como o Christian, com mais capacidade de retenção de bola, com mais capacidade de passe, com alguma capacidade de chegar na área adversária, de finalizar de média e longa distância, com um talento suficiente para se livrar dos marcadores, mesmo quando entre linhas. Então, um jogador que poderia ajudar a acelerar algumas jogadas de um Atlético, que por qualquer que seja o motivo, e a torcida, evidentemente, colocou na conta de uma certa displicência, de uma certa negligência, e não nego que possa ter sido uma possibilidade, mas a verdade é que todo o funcionamento coletivo da equipe, algumas performances individuais também contribuíram para que o Atlético fosse uma equipe lenta, de troca de passes previsíveis a partir do momento que existiu o encaixe do Danúbio. Então faltou capacidade de circulação de bola, faltou ditar o ritmo das jogadas com um pouquinho mais de convicção, faltou você conseguir ter variações de ritmo. Então eu passo um pouco de maneira devagar até para poder descansar, e no momento que eu consigo criar um espaço, eu acelero a jogada, ou a partir do momento, ou pelo menos eu sobrecarrego um lado do campo, então junto 3, 4, 5 jogadores do lado direito do campo, por exemplo, para poder atrair toda a marcação, e aí eu procuro uma virada de jogo para a esquerda para encontrar alguém em situação de 1 contra 1. Faltou o Atlético ser mais convicto e mais determinado em relação ao que fazer com a posse da bola em cada momento, e isso acabou dificultando ainda mais a situação de um Atlético que não conseguia criar. E me chama a atenção de maneira negativa, tá? Que sempre que deficiências do funcionamento coletivo da equipe impedem a criação de chances, o jogador que é transformado imediatamente em bode expiatório, digamos assim, pela comissão técnica e pela torcida, seja justamente o Bruno Zapelli. Como se toda a criação do Atlético dependesse exclusivamente se ele está jogando bola ou não. E isso me chama a atenção porque é um jogador bastante talentoso, bom passe, boa leitura de jogo, boa capacidade de controle de bola, sabe se livrar dos seus marcadores, enxerga coisas e tenta coisas que a maioria não consegue. Agora, a partir do momento que a movimentação, a falta de opções, não oferece alternativas para o meio-campista, não dá para exigir do Zapelli que ele tire um coelho da cartola toda vez,
e drible 10 jogadores, 15 jogadores para sair na cara do gol e dar um passe para trás, por exemplo. A equipe tem que funcionar para poder extrair o melhor do Zapelli, isso vale para ele, vale para qualquer jogador. Então me chateia bastante, até porque o Zapelli, gente, ele não foi mal no jogo de ontem, tá? O Zapelli conseguiu acumular alguns bons números. Então, se a gente for pegar o Zapelli no jogo de ontem, até vou pegar ao vivo, não estava planejado colocar isso no vídeo, mas tudo bem. Então, foram 2 finalizações do Zapelli, 2 dribles certos, 84% de acerto de passe, né? São 26 acertos em 31 tentativas, um passe decisivo, que é o passe que gera a finalização, 6 de 11 duelos físicos vencidos. Então, um jogador que vinha assim participando bem, tá? E que poderia ter sido importante na segunda etapa, tá? O Zapelli, que teve 55 ações com a bola durante o primeiro tempo, né? Ele só esteve em campo durante 45 minutos. Seria, se a gente projetasse o desempenho dele para 90 minutos como sendo o dobro, que é o natural, o jogador com mais ações com a bola na equipe do Atlético no jogo de ontem. Então a saída do Zapelli me chamou bastante atenção de maneira negativa. Acho que a gente precisa começar a procurar soluções mais no coletivo em vez de procurar culpados em relação ao desempenho individual. O Atlético jogou mal ontem, sim. Existiu um mau comportamento da equipe em campo em relação à determinação, sim, mas não é culpa de um ou de outro. Foi uma situação bastante coletiva e a verdade é que a gente precisa reconhecer, por pior que tenha sido, que em nenhum momento o Atlético se colocou ou pareceu efetivamente se aproximar de uma reação que colocasse em risco a vitória do Danúbio, tá? Então, uma derrota que a gente mereceu pelo aquilo que a gente apresentou em campo, principalmente por aquilo que a gente não apresentou em campo, que a gente mereceu pela falha de leitura do Cuca na correção dos problemas que a equipe teve ao longo da partida, pelo menos na minha leitura. Se você acha diferente, tudo bem. Agora, a maneira como a equipe acabou o jogo, de maneira completamente desestruturada, me pareceu realmente não ser a mais adequada. A gente tem que ter um plano para poder pressionar de maneira mais organizada e buscar um resultado negativo quando ele acontecer, e fatalmente acontecerá. Nenhuma equipe está completamente livre desse risco, por melhor que ela possa ser. E aí, em relação a questões positivas, acho que vale a gente destacar o Esquivel, participou muito e muito bem do jogo na maior parte do tempo. Para mim, foi o melhor jogador do Atlético em campo. O Eric trabalhou muito bem. O Fernandinho talvez não tenha feito uma das suas melhores partidas pelo Atlético, mas foi muito bem também, foi importante, procurou a bola, tentou encontrar soluções, e se não foi mais preciso, foi somente porque a mesma falta de opções que eu mencionei em relação ao Zapelli forçou o Fernandinho a muitas tentativas de lançamentos longos em uma equipe que trabalhava e cedia poucos espaços, como era a equipe uruguaia. Então acabou tendo seu desempenho um pouco prejudicado em termos de números, mas achei que o Fernandinho soube também contribuir em muitos momentos. E o Kaique Rocha, apesar da falha que de novo eu reconheço, achei que fez uma boa partida, tá? E uma última coisa, gente, que eu preciso dizer, porque as redes sociais elas têm a tendência a fazer alguns comentários que me deixam um pouco intrigado, é que o Atlético é mais time que o Danúbio, sim, tem jogadores melhores que o Danúbio, sim, jogava em casa e tinha a obrigação de jogar mais futebol e provavelmente de vencer, sim. Agora, o que eu vi em alguns lugares de chamar o Danúbio de time semi-amador, de chamar o Danúbio de time de leiteiro, eu acho que foi uma expressão que eu vi por aí também. Acho que a gente precisa ter um pouquinho de calma e o futebol brasileiro precisa se livrar um pouquinho de uma certa soberba. O Danúbio é o terceiro maior campeão da história do futebol uruguaio, atrás somente do Peñarol e do Nacional, que são os dois clubes que dominam o cenário daquele país. É um clube que já teve boas campanhas, inclusive em Copa Libertadores, um clube que revelou jogadores importantes. Então, o Álvaro Recoba, meio-campista histórico da Internacional de Milão, foi revelado no Danúbio. O Edinson Cavani, atacante que hoje está no Boca Juniors, mas que fez carreira de sucesso na Europa, também foi revelado no Danúbio. O José Maria Jiménez, zagueiro do Atlético de Madrid, que acho que hoje é o principal defensor da seleção do Uruguai, ao lado do Ronaldo Araújo, já zagueiro do Barcelona, também foi revelado no Danúbio. Então, um pouquinho de calma. Eu concordo com quem diga que o Atlético fez uma partida muito ruim, concordo com quem diga que deveria ter jogado melhor e provavelmente deveria ter vencido sim. Agora, não vamos diminuir a importância que tem o rival. O Danúbio é um clube grande, um clube relevante, que merece ser mais respeitado do que eu vi desde ontem. Mas, evidentemente, quero saber também a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários quem foi bem, quem foi mal,
o que chamou a atenção de vocês de tudo que aconteceu durante a partida. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.